Senador, a gente percebeu nas últimas semanas, né, que há hoje uma robustez muito grande já de documentos na CPI da Covid, né, inclusive que meio que neutralizaram ali algumas estratégias dessas pessoas que vão depor unidas de habeas corpus para ficar em silêncio, né. Essas estratégias foram muitas vezes minadas ali pela robustez desses documentos, né? E aí, nesse sentido, já próximo aí da reta final, eu pergunto ao senhor, que conclusões, principalmente, o senhor acha que a CPI vai ter ao final? O que já é possível se concluir da investigação? Meus cumprimentos a todos que fazem o Congresso em Foco, para a Marília, para você também, Rodolfo. Eu entendo que a CPI, do ponto de vista do seu objetivo principal, que era investigar qual foi a condução que o governo federal deu ao enfrentamento à pandemia no Brasil, já chegou a muitas conclusões. A primeira, a mais importante, a mais grave, é de que realmente o governo adotou como estratégia para enfrentamento à Covid e superação do vírus, o coronavírus, né, a ideia de que o mais importante seria construir uma imunidade coletiva, uma imunidade de toda a sociedade, a partir da transmissão intensa e rápida da doença. E isso, na minha avaliação, é um crime que tem uma característica, inclusive, de dolo eventual, porque o governo sabia, dada a gravidade da doença, que ela poderia gerar um grande número de mortes e também de pessoas sequeladas que passaram por quadros clínicos muito graves. Então, a primeira questão relevante é qual foi a estratégia. A estratégia foi a da imunidade coletiva ou de rebanho pela transmissão do vírus. Depois vem os desdobramentos, né, dessa decisão. O negacionismo é uma coisa totalmente comprovada pelos discursos do presidente, dos governantes, pelas ações do governo, não é? A omissão no sentido de viabilizar os meios para que as pessoas pudessem ter acesso ao tratamento, às medidas protetivas, a omissão em relação à vacina, a omissão em relação à oferta de leitos de UTIs para a população, a sabotagem das medidas preventivas adotadas pelos estados e pelos municípios, não é? Então, nós já temos aí tudo isso claramente provado. E mais, não é? A indicação de medicamentos que, de fato, não têm qualquer eficácia contra a Covid-19, produzindo uma falsa segurança para as pessoas que descumpriram as medidas de proteção e também propiciando um lucro fácil para laboratórios, né, produtores desses medicamentos. Eu creio que tudo isso já está comprovado. E agora, mais recentemente, nós comprovamos também atos de corrupção, não é, na busca pela aquisição de vacinas que não tinham registro aqui no Brasil e para favorecer determinados setores. Senador, já que o senhor mencionou essa corrupção nas vacinas, ontem a Istoé apontou que o Flávio Bolsonaro estaria em uma dessas negociações paralelas. Ele é um integrante da CPI, ele é suplente. Eu queria saber se vocês vão investigar isso e qual que vai ser a estratégia, já que ele é suplente e tem acesso a tudo. Bom, na verdade, qualquer senador pode ter acesso à maior parte daquelas informações, até mesmo as sigilosas, não é? Porque quem fez a solicitação da quebra do sigilo tem acesso e, naturalmente, tem que compartilhar com o relator, com o presidente, com o vice-presidente. Então, desse aspecto aí, eu creio que não é muito relevante. E a matéria, no meu ponto de vista, ela precisava ter uma consistência maior, informações mais precisas. Ela levanta alguns indícios, mas eu acho que são indícios ainda
pouco fortes no sentido de que nos permita ter um desdobramento na investigação. Não é? Óbvio que todos nós vamos ler, quer dizer, já lemos, né? Vamos reler com cuidado a matéria, vamos tentar obter informações complementares, inclusive o acesso aos e-mails que foram citados, né? Mas, até o presente momento, pelo menos no meu julgamento, pode ser que não seja a opinião de todos, ainda falta uma robustez maior para nós entrarmos nisso aí como uma denúncia mais consistente. Quanto às responsabilidades, senador, do presidente Jair Bolsonaro, o senhor avalia que, ao final, que responsabilidades a CPI deverá imputar ao presidente de fato e quais as consequências que o senhor imagina disso? Bem, eu creio que nós vamos poder enquadrá-lo em 4 tipos de crimes. Né? Primeiro, o crime de responsabilidade, que vai nos obrigar a encaminhar à Câmara dos Deputados um pedido de abertura de investigação sobre crime de responsabilidade, que pode chegar, inclusive, à condição de abertura de um processo de impeachment. Isso porque o presidente descumpriu, não artigos importantes, deixou de garantir direitos importantes que a Constituição viabiliza para a população brasileira. Por exemplo, ele atentou contra o direito à vida, atentou contra a saúde pública, ele atentou contra o papel do Estado em garantir o acesso da população à saúde e atentou contra o direito da população ter acesso à saúde. Ele cometeu crime de prevaricação. Estamos analisando se cometeu crime de advocacia administrativa. Tudo isso conduz a que o presidente seja enquadrado como sendo autor de crimes de responsabilidade. Né? Segundo, os crimes comuns, principalmente aqueles contra a saúde pública. Então, a disseminação de epidemia, o descumprimento de regras sanitárias importantes, a omissão na tomada de posições para a adoção de medidas preventivas para a população. Tudo isso o enquadra no Código Penal. E aí essa responsabilidade tem que ser apurada pela Procuradoria-Geral da República. Também nós deveremos identificar crimes contra os direitos humanos, não é? E que devem ser objeto de representação junto à Organização das Nações Unidas, especificamente no que concerne ao Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU e à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E, finalmente, poderemos enquadrá-lo, a depender de como caminham as investigações, por crime de lesa humanidade, por crime contra a humanidade, que aí nos levaria a representar contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional de Haia. Então, são essas as possibilidades. Senador, o senhor estava estudando uma operação de busca e apreensão nos hospitais do Rio de Janeiro, porque lá há indícios também de corrupção e isso chega até ao Flávio Bolsonaro. Eu queria saber como que ficou isso e, com o fim dos trabalhos chegando perto, se ainda vai ter espaço para isso nas investigações da CPI. Veja, o pedido de busca e apreensão se devia ao fato de que o Hospital de Bom Sucesso e o Instituto Nacional de Traumato-Ortopedia não tinham ainda enviado para a CPI as informações que fizemos por intermédio de requerimentos. No entanto, essas informações chegaram, de modo que essa busca e apreensão se tornou desnecessária. Na verdade, o que acontece nos hospitais do Rio de Janeiro é grave,
mas é algo que exige uma investigação mais aprofundada. E como parece haver uma tendência por parte do presidente de querer concluir os trabalhos da CPI ainda no mês de setembro, pode ser que não seja fácil nós aprofundarmos essa investigação. No entanto, todas as evidências que nós tivermos, se não conseguirmos aprofundá-las, nós enviaremos ao Ministério Público para que ele possa fazer uma investigação mais aprofundada. Algumas investigações já existem, inclusive, em torno de alguns contratos, e que envolvem o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, e todas as informações que nós conseguirmos coletar serão repassadas a esses órgãos, né? Caso nós não consigamos ir a fundo nessas investigações, né? Dado o tempo do qual nós dispomos. Senador, essas imputações, né, possíveis imputações ao presidente aí que o senhor se referia, ela tem enfim, 3 destinos, né, possíveis, né? No caso do crime de responsabilidade, o presidente da Câmara, que nós sabemos, um aliado do presidente da República, né? No caso dos crimes comuns, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, que tem um aliado do presidente lá, reconduzido agora, o Augusto Aras, né? E aí as possibilidades aí nas cortes internacionais, né? Nesse sentido, eu lhe pergunto, que consequência concreta o senhor acha que pode ter dessas imputações? O senhor acha que realmente essas coisas podem caminhar ou vão provocar única e exclusivamente um desgaste político-eleitoral para o presidente? Enfim, que avaliação que o senhor faz disso? Bom, em primeiro lugar, a CPI vai dar, na minha opinião, uma resposta à população brasileira, especialmente às quase 600 mil famílias que perderam seus entes queridos e querem saber de quem é a responsabilidade. Dará, inclusive, condições para que aquelas pessoas que tenham se sentido lesadas nos seus direitos possam processar as pessoas responsáveis e processar até mesmo o Estado brasileiro, não é? Segundo, a possibilidade do impedimento. Só que, obviamente, não será o resultado da CPI que vai garantir o impeachment. Para que haja um impeachment, é necessário um conjunto de pré-condições. Por exemplo, é necessário que haja crime de responsabilidade. Quanto a isso, é necessário que nós tenhamos aí uma queda significativa da popularidade do governo, do apoio social. O governo está perdendo apoio, mas ainda tem uma parcela significativa apoiando, né? O governo tem essa parcela apoiando o seu trabalho. Uma outra questão é a mobilização social. A mobilização começou, parou, pode ser que volte, não é? E o outro que é a perda de respaldo dentro do Congresso Nacional. Nesse caso aí, aparentemente, esse casamento de Bolsonaro com o Centrão, hoje o governo dele é um governo do Centrão, pode fazer com que se torne muito mais difícil nós conseguirmos o impeachment, né? Então, em relação ao crime de responsabilidade, é isso. Os crimes comuns, na verdade, também dependem da opinião pública, da força da sociedade, do próprio parlamento, no sentido de pressionar a Procuradoria-Geral da República para que ela demande ao Supremo Tribunal Federal a abertura de processos, né? Na verdade, a CPI, ela, quando encaminhar essas resoluções, essas conclusões, ela já encaminha demandando a abertura do processo. Então, há um poder de pressão importante sobre a Procuradoria-Geral da República, né? Eu acho que, do ponto de vista do Alto Comissariado da ONU e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
a possibilidade de nós termos sucesso no acatamento dessas ações é grande, e aí advém uma sanção moral, que eu acho que é extremamente relevante, e em relação ao Tribunal Internacional, é um pouco mais difícil, leva muito tempo, mas se nós tivermos realmente informações consistentes, não é, também Bolsonaro pode se tornar um criminoso contra a humanidade. Senador, e além do presidente, que outros seriam os principais responsáveis aí que devem ser imputados na investigação? Não resta dúvida de que o ministro Pazuello, o secretário executivo do Ministério da Saúde, no período do ministro Pazuello, outros ministros que tinham por obrigação desempenhar um papel relevante na condução do enfrentamento à pandemia, esses aqueles que poderiam ter a imputação de crime de responsabilidade. E de crimes os mais diversos, aí envolve funcionários do governo, funcionários do Ministério da Saúde, empresários, outros atores no setor privado, gente que promoveu a disseminação de desinformação. Todo esse pessoal aí vai ter o seu espaço no relatório final da CPI. Senador, essa semana, pelo menos 2 depoimentos vocês citaram bastante o deputado líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Ele também pode ser responsabilizado? A CPI já tem provas concretas, jurídicas, que podem pesar para ele? A CPI já tem muitas evidências de que o deputado Ricardo Barros teve participação ativa em vários desses episódios, que culminaram com essa tragédia sanitária, econômica, política e social no nosso país. Ele, por exemplo, foi um dos principais defensores e influenciadores do presidente da República na adoção dessa estratégia da imunidade de rebanho pela contaminação das pessoas pelo vírus. Ele é um dos responsáveis por todo esse processo de priorização, de privilegiamento dessa empresa chamada Precisa no processo de contratação da vacina indiana Covaxin, que, aliás, teve o contrato assinado entre o Ministério Precisa e Covaxin suspenso, definitivamente desfeito. Ele tem participação na tentativa de construção de uma outra parceria que envolveria a empresa CanSino com um grupo de Maringá, sua terra natal, para intermediação da compra da vacina Covidência. E também tudo indica que ele teve algum grau de participação nas garantias ilegais que foram dadas em contratos tanto para aquisição de preservativos junto a empresas indianas por intermédio da Precisa, quanto também das próprias garantias para a empresa, para o Ministério da Saúde, dadas pela empresa Precisa para a compra da Covaxin. Então, eu creio que há muitas evidências de que ele participou desses esquemas, a própria indicação do nome do senhor Roberto Dias para a diretoria de logística, enfim. Senador, tudo isso acontece, num momento aí de tensão política muito grande, A gente teve essa situação aí do pedido de impeachment do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, arquivou, e agora tem todo esse processo aí de mobilização aí para manifestações no dia 7 de setembro, particularmente, como é que o senhor avalia isso tudo? O senhor está preocupado com esse estado de coisas? Naturalmente que todos nós estamos preocupados,
apesar de Bolsonaro, na minha avaliação hoje, não ter respaldo nem condições para aplicar um golpe de Estado, embora esse seja o sonho dele de toda uma vida, embora ele não tenha essa condição, porque lhe falta respaldo entre o empresariado brasileiro, lhe falta respaldo entre os conglomerados de mídia do país, lhe falta respaldo na população brasileira, entre setores, inclusive, das classes médias, até mesmo numa parcela importante das Forças Armadas, mas todos nós sabemos que ele tem apoio em parcela das polícias militares, ele tem apoio nesses grupos paramilitares, nessas milícias, tem apoio desses grupos de motociclistas armados, de caçadores, de atiradores, que podem obedecer a uma ordem de comando de Bolsonaro para produzirem um levante. Não é? Obviamente que isso não vai redundar num golpe de Estado, porque o golpe, de certa forma, exige uma capacidade de existir durante algum tempo. Não é? Mas pode ser uma quartelada onde nós vamos ter violência, nós vamos ter a supressão das liberdades, nós vamos ter mortes e, obviamente... O senhor acha isso? O senhor acha possível acontecer algo trágico no 7 de setembro? Não acredito, talvez, que vá acontecer no 7 de setembro. Pelas informações que nós temos, aqueles que potencialmente poderiam provocar essas coisas, que são as polícias militares, não há, nesse momento, clima para isso. Mas todos sabemos que há grupos organizados nas corporações militares estaduais dispostos, né, a matar e morrer pelo seu mito. Né? Mas não creio que isso esteja inteiramente amadurecido. Mas eu não tenho dúvida de que Bolsonaro trabalha para isso. Como é que estão as negociações do Lula? Como é que ficaram as negociações do Lula pelo Nordeste? Já se pode mensurar algum ponto positivo de aliança com o Centrão, por exemplo, porque ele foi, a gente sabe que ele foi, né, tentar uma conversa com os partidos do Centrão. Já se pode mensurar alguma coisa nesse sentido? Sim, eu acho que sim. Não somente eu creio que Lula solidificou as alianças que nós já temos com setores importantes da esquerda na região Nordeste, como eu acho que ele aprofundou, não é, o processo de reaproximação de setores de centro-direita, que já o apoiaram em outras eleições e no próprio governo. De modo que eu creio que boa parte dos partidos do Centrão, não é, terão no Nordeste uma postura de apoio ao presidente Lula, o que traz problemas graves para Bolsonaro. Aqui no Nordeste, o percentual de intenção de voto para o presidente não é menor do que 60% em qualquer um dos estados. E como nós representamos um percentual importante dos eleitores do Brasil, nós poderemos compensar algumas perdas que nós sabemos que são prováveis. Não é? Então, eu reputo, do ponto de vista eleitoral, muito positiva essa visita. Do ponto de vista político, também, o presidente interagiu com diversos movimentos sociais que hoje são muito relevantes em uma disputa eleitoral, na sustentação de um futuro governo, não é? E também reforçou os governos que nós temos aqui no Nordeste e que eu creio que têm ampla condição de serem, digamos assim, reforçados, reeleitos, manterem esses projetos aqui para a região. Sua projeção, senador, só para a gente concluir, é de polarização entre o Lula e o Bolsonaro em 2022 ou o senhor acha que ainda pode ter margem para o surgimento de algum outro cenário aí? Eu acho que há margem para o surgimento de uma outra alternativa,
desde que essa alternativa se unifique em torno de um nome, de uma proposta. É muito difícil hoje imaginar uma união que envolva Dória, que envolva Ciro, que envolva gente do DEM. Acho muito difícil hoje, né? A outra condição para que isso aconteça é que... Condição não, outra possibilidade é que Bolsonaro entre em uma escalada de perda de popularidade que o torne um candidato menos competitivo para estar no segundo turno, né? Mas, pelo menos por enquanto, não parece ser esse o quadro mais provável. Mas eu não subestimo a possibilidade de uma alternativa a uma eventual polarização Lula-Bolsonaro.